Olá para você que veio participar conosco de mais um encontro do Elas em Nós. É uma grande alegria ter você aqui com a gente. Antes da gente iniciar o nosso encontro de hoje, a gente quer lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal. Isso aí, gente. Assistirem o primeiro episódio, se você ainda não assistiu o primeiro episódio. E dizer o que vocês acharam do primeiro episódio. Sim, a gente tá bem contente porque tem muita gente comentando, trocando ideias conosco. E mais um recadinho. Nos siga no Instagram, no Facebook. É um prazer enorme ter você conosco. E aí? Pois, eu não sei o que E tem. Hoje... O que tem hoje? O nosso que tem nesse baú? O nosso baú tá aqui hoje. Vamos abrir? Vamos lá. Tu que vai abrir o baúzinho. Tchan, 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 tchan. Uau! Olha que lindo. Olha só, gente, que lindo que tem no nosso baú hoje. Olha aqui. O que a gente vai tirar? Olha só, pérolas. Que pérolas. Uau. Vocês têm que lembrar, gente, que as pérolas eram os diamantes da época. Elas eram extremamente valiosas e cobiçadas. Ó, posso? Claro! Os incensos faziam parte da rotina do dia a dia dos egípcios. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Cada mulher tem que ter esse momento com o espelho mesmo, né? É verdade. E dizer que para si própria, porque cada uma de nós tem uma singularidade consigo, ou seja, ninguém é igual a ninguém e esse é o nosso maior trunfo. E como é importante a gente aprender a reconhecer aquilo que é meu, aquilo que sou eu. É verdade. Mas, tem um creme. Bom, mas assim, afinal de contas, a gente tá aqui brincando com creme, com tudo aqui. Mas que nós vamos falar hoje? Pois então, qual é o assunto? Hoje nós vamos falar sobre beleza do corpo versus beleza da alma, o dilema da beleza eterna. Vem com a gente participar desse maravilhoso episódio. Então, Lu, o tema de hoje é um tema muito instigante, porque ele faz com que a gente reflita se de fato existe um conflito entre a beleza do corpo, isso que a gente chama de beleza plástica, e a beleza da alma, que seria aquilo que a gente poderia considerar como algo interior dentro de cada uma de nós, né? E também tem mais uma questão aqui que a gente vai tratar depois, que é a questão dessa necessidade de perseguir a beleza ao longo da vida. Mas assim, a primeira coisa que eu queria conversar contigo é pensar, será que existe um dilema entre beleza do corpo versus beleza da alma? Eu acho que eu iria mais além, daria ainda um passo atrás. Será que a gente consegue separar beleza do corpo e beleza da alma? Perfeito? Porque o que é, Marcinha? Fala pra gente o que é beleza, né? Isso é um debate na filosofia, mas eu sei que tu gosta muito disso. O que é, afinal de contas? O que é o belo, né? Pois é, existem muitas discussões sobre o conceito de belo e é interessante até porque existe uma área na filosofia, que é a área da estética, né? Mas eu acho que a gente pode pensar aqui nas definições de belo como algo muito subjetivo. Exatamente, são aquelas percepções que são subjetivas, que são individuais e que nos despertam uma sensação de prazer. Tu sabe, Lu, que o Kant, ele tem uma definição de belo, o filósofo Immanuel Kant, o filósofo alemão, ele tem uma definição de belo que para mim é fantástica, porque eu sinto que isso faz sentido para mim. O que ele diz? Ele diz que belo é aquilo que gera uma sensação de prazer em quem vê aquele objeto, em quem interage com aquele objeto. Prazer ou fruição, né? E vamos pensar, o que você acha? Por que será que você considera uma coisa bela e uma coisa não bela? Quando você entra em contato com uma coisa bela, como é que você sente? Como é que o teu corpo reage? É uma coisa que desperta prazer, né? Que mexe com a gente ver algo que para nós é belo e tem a ver com o que eu acho que
tu irias falar, que é sobre a questão da subjetividade, da individualidade de cada um. Porque às vezes o que é belo para mim não é belo para ti. E não é belo para mim porque não causa esta... Onde é que está o critério, né? Não é um critério objetivo, não é um critério lógico, não é um critério racional. Claro que para a composição desses critérios existem questões culturais, né? Porque a gente está situado. Até depois a gente vai falar sobre isso. A gente tem coisas que são comuns, né? A gente vive, por exemplo, tem questões... A gente está inserido num contexto cultural, numa sociedade, tem padrões de moda, padrões estéticos de beleza corporal, mas e a gente obviamente não escapa muito disso. De uma espécie de condicionamento. Exatamente. Vamos colocar assim. Aliás, como a gente não escapa de nada, né? Da nossa linguagem, a gente não nasce num vácuo, infelizmente. Num vazio. É impossível. Exato. Mas é isso, mesmo dentro desse contexto, eu acho que é isso que tu pensas também, há um espaço em que há um sentimento que é individual. Exato. Que é único. E é interessante porque isso vale também para aquilo que a gente julga como algo que não seja belo. Por que às vezes quando a gente tem sensações de repulsa, de rejeição de alguma coisa, a gente diz, credo, eu acho isso feio. É porque isso não desperta em mim aquilo que o Kant chama, né, de uma sensação de prazer, de fruição. E, aliás, falando em prazer e em fruição. Diga. Eu trouxe alguma coisa pra gente hoje poder tomar durante nossa conversinha aqui, né? O nosso encontro. E você aí vai observar essa surpresinha que eu trouxe aqui e vai acompanhar com a gente a evolução do nosso drink de hoje, né? Que será que é? Não tenho ideia. Olha só, eu tirei de dentro do baú agora. E essa foi de dentro do baú mesmo. Deixa eu ver. Olha aqui, vou te mostrar. Uau, tem pérolas aqui, gente. Lu, o que tu vai fazer? Eu não acredito. Não tá acreditando? Eu não acredito. Agora eu vou mostrar pra vocês e eu vou mostrar uma coisa, ela não tá acreditando, mas vai acontecer. Eu vou pegar daqui de baixo. Deixa eu ver se eu consigo, porque tu não tinha visto, era uma surpresa pra ti. Uau, olha vinagre de vinho tinto. E agora, enquanto eu vou preparando essa nossa bebida de hoje à tarde e fazendo o teste para ver se isso é mito ou realidade... E a gente não vai dar a resposta. Não, você vai ter que descobrir por conta, exatamente. E nos contar. Exato. Lu, tu pode contar para o pessoal essa história? Bom, é importante vocês saberem que Cleópatra, na verdade, assim, as pérolas na época de Cleópatra eram os diamantes de hoje em dia. Elas tinham um valor imenso, né? O próprio Júlio César, quando esteve na Grã-Bretanha, antes de conhecer Cleópatra, ficou encantado e trouxe uma série de pérolas de lá. Ela tinha pérolas de alto valor, ela era famosa por utilizar pérolas, e um dia ela fez uma aposta com Marco Antônio, dizendo que ele ofereceu um banquete para ela, que ele achava que estava na altura, né, do luxo dela, e que ela ficaria impressionada com aquele banquete, e ela disse que não, que ela tinha feito uma aposta com ele, que ela poderia gastar 10 milhões de sestércios, que era uma fortuna num banquete. E quando ele ofereceu, então, esse banquete, né, a ela, achando que ela ficaria maravilhada, que ele conseguiria impressioná-lo, ela disse, eu vou ganhar essa aposta. Ela mandou chamar alguém que tinha um preparado de vinagre de vinho tinto e tirou uma das pérolas da orelha e ela colocou dentro dessa bebida e tomou. Disse que a outra pérola foi dividida em dois e virou a pérola que enfeitava a estátua de Vênus no Partenon. Exato. Mas o
que eu quero que vocês descubram. Será que isso realmente aconteceu? Ou será que isso é uma lenda? Será que isso é possível ou não é? E como a gente aqui não tem pérolas de 1 grama, na realidade eu resolvi, para deixar o nosso drink mais robusto, quer dizer, a nossa experiência... Temos 6 aqui. Tem uma 7? tem 7, eu deixei 7 para ti, porque tu é mais velha. E agora eu vou colocar o vinagre de vinho tinto. E aí que vai nos acompanhar durante todo o nosso programa. Esse nosso encontro merece um brinde prévio. Tchim, tchim. Tu falaste uma coisa super interessante. Por que vocês devem pensar, né? Por que elas estão trazendo essa história de pérola numa conversa sobre beleza? Porque a conversa sobre beleza tem tudo a ver com transformação. Exatamente. E é disso que a gente vai falar agora. Transformação. Guardem essa palavrinha. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Mas, Marcinha, como é que era essa questão da beleza para Cleópatra? O que tu sabe? Me conta, eu sei que tu sabe muito sobre isso. Olha só, tem muita questão em torno da Cleópatra, como a gente já falou no outro episódio, que envolve a ideia do mito Cleópatra, sim, né? Sim. Então é um pouco difícil da gente separar o que eram as práticas que foram disseminadas pela figura do mito e o que de fato ela fazia. Claro. Mas o que a gente sabe com segurança é que o povo egípcio tinha como um valor muito forte o cuidado com essas duas perspectivas de beleza, a beleza do corpo e a beleza da alma. E a Cleópatra, como uma mulher que tinha sim a sua vaidade, imagina, uma rainha riquíssima. Tinha acesso a muitas coisas. Acesso a muitas coisas, reconhecidíssima pelo impacto que a sua figura causava, né? Em função de todos os adereços, de todas as práticas de autocuidado que ela tinha. A gente viu o quanto ela planejava suas aparições, ela era suas performances. As suas performances, né? Exatamente. Então, esse cuidado com a aparência, ele incorporava tudo isso. Sabe que um dado interessante é que no Egito, as múmias recebiam cuidados cosméticos para chegarem na outra vida rejuvenescidas. Então, quer dizer, isso é revelador, inclusive cremes que a gente tem aqui eram passados nas múmias. E isso é revelador no sentido do valor que a sociedade atribuía a esses cuidados estéticos. Óbvio, né? A gente chega, às vezes, se você procurar na internet e tudo, tu vai ver assim, venha fazer a prática da Cleópatra. Ah, sim, eu já vi o negócio, tem uma clínica em Los Angeles que faz um tratamento com veneno. Veneno de cobra. Mas veja só, a Cleópatra, eu vou brincar aqui com as dermatologistas de todo mundo, que ela é a precursora do Botox. Eu também acho que ela já deu veneninho de cobra. Ela era uma estudiosa de venenos. Sim. Então, inclusive, o que a gente tem que pensar aqui é que esta mulher, ela tinha sim uma dedicação ao cuidado do corpo, e eu vou entrar em alguns detalhes mais em seguida, mas isso não fazia parte, na nossa visão, né, do que a gente vem estudando e conhecendo, de um processo de exclusão do cuidado com a beleza da alma. Eu acho, e é bem dentro dessa linha daquele passo atrás que eu te perguntei antes. Eu tendo a achar, aí eu gostaria de te ouvir sobre isso, eu tendo a achar que é impossível a gente dissociar em alguém a beleza do corpo e a beleza da alma. Quanto mais eu acho a gente afina o nosso olhar, mais a gente atravessa aquela, digamos assim, aquela beleza roupagem, plástica. E a gente vê que a pessoa
é muito além daquilo. Claro, muito. claro. Ela não é aquilo. E que só um corpo seria quase como um corpo inanimado, né? Exato. Só um corpo inanimado. É vazio. Ele não traz nada. Não tem como a Cleópatra não ter sido uma mulher que cuidava do aspecto plástico da sua beleza. Com certeza. Porque, inclusive, né, os bebês, eles eram batizados, costumavam ser batizados com a palavra Néfer, que significa beleza em egípcio, e isso é uma forma, como a gente falou da língua, de revelação do lugar que essa categoria chamada beleza, ela ocupava no Egito. Então, a Cleópatra viveu isso, né? E ela já vem, como tu mesmo disse, de uma cultura toda do sensual, né? Ou seja, isso fazia parte. Agora, o que a gente vai discutir um pouquinho depois é de que beleza a gente está falando. Exatamente. Será que era só beleza plástica, vazia, tipo assim, vou lá estética, passar, o que é esse passar creme nas múmias, né? Você pode dar uma pesquisada, quer dizer, o que significava a múmia e por que esse cuidado com a múmia, né? Porque na verdade eu estava querendo que houvesse uma conservação em todos os sentidos daquele estado do belo. E o banho... ela era famosa por tomar banhos com leite de cabra, mas isso, na verdade, não era só ela. E os egípcios, como tu disseste, na cultura, tratavam a pele com leite de cabra e mel, porque eles sabiam que isso alisava a pele, deixava ela mais suave, mais delicada, melhor ao toque. Então, se imagina que, com certeza, ela também tomaria esses banhos com leite de cabra. Aliás, falando nisso... É de leite de cabra. Com certeza. Delicioso. Eu vi que tu preparou. Só que a gente... Exato. Todas as fontes que a gente acessa em diversas línguas, ele é algo que é meio que universal. Sim, ninguém discute que ela não fazia isso. Então, né, mesmo estando ela tanto tempo distante de nós, a gente poderia dizer que, olha, é quase certo que, de fato, isso fazia parte das práticas de cuidado de beleza da Cleópatra. Mas, Marcinha, fala um pouquinho mais sobre as rotinas de beleza da Cleópatra. Eu acho tão legal, porque assim, hoje em dia, eles acham que a gente, né, às vezes até parece assim, exagera, é uma profusão de cremes para isso, para aquilo, para aquele outro, e alternativas, mas e como é que era naquela época? Né, conta pra gente um pouquinho sobre essas rotinas. Olha só, é muito interessante porque já tem, até no Museu do Cairo, encontraram um papiro que é considerado junto a um conjunto de outros papiros, mas com 30 papiros considerados os mais antigos da história da humanidade, ou pelo menos da história do Egito, mas sim, da história da humanidade mesmo. E esses papiros, eles são de 1600 antes de Cristo. Uau! E nesses papiros, tu já tens ali dados sobre questões de rotina, de cuidados com a beleza que os egípcios tinham, como uma prática cultural. E claro, imagina, 1600 anos antes de Cristo, Cleópatra nasceu bem perto, né, da época em que Cristo veio. Então, na realidade, a gente pode pensar o seguinte, como é que a Cleópatra, inserida numa tradição de 1500 anos já, né, ela não ia se cuidar. Então, assim, mas... Dentro dos achados desses papiros, a gente percebe o quê? Que a prática dos banhos, ela era muito intensa. E não era um banho, né? É interessante que, nesse ponto, os romanos também. Os romanos ricos costumavam ter banheiras em casa e com vista. Banheira com vista. Pelo menos é o que diz a Joan Fletcher, né? É um livro maravilhoso, aliás, para quem quer saber mais sobre as rotinas e sobre tudo que a Cleópatra tinha à sua disposição, em termos de acessórios, de roupa, ela dá uma descrição, ela fez uma descrição muito rica de todas essas questões. Fica a dica para vocês, gente. Ótimo, verdade. Então, mas voltando assim, a Cleópatra, em alguns registros, em algumas fontes que a gente pesquisa, diz que ela tomava muitos banhos por dia, né?
né? Não era um só, eram vários. Será? Aham. E como Parece ela tinha tempo com aquela mas- rotina que a gente viu no último É episódio. interessante, exato. Eu imagino que ela despachava, bom, E daí depois... tomava um banho, se passava. Esses banhos, eles envolviam, claro, não dá pra gente, por isso que eu disse, a gente não tem como saber. lida aqui com o mito, com a pessoa, com o pouco da pessoa que a gente consegue saber e com o mito que atravessou a história. Mas eu não duvido, porque se, por exemplo, ela levantava de manhã e ela ia despachar com Primeiro, os conselheiros, talvez isso. ela tivesse algum ritual de se banhar rapidamente E antes depois- disso, e depois ela fosse fazer um mais demorado, alguma coisa assim, pra ir se maquiar, se perfumar, pra ir pra Exato. Ela usava nesse banho, só porque a gente já falou um pouquinho do banho, mas queria te lembrar de te contar que ainda ali, nesse banho, diziam que tinham amêndoas. Exato. Olha só. Então, a amêndoa por causa do efeito hidratante da amêndoa. Sim. Né? E também, um dado legal que a gente falou do olíbano, a Cleópatra, em algumas fontes se diz que ela usava o olíbano já como uma resina para evitar o aparecimento de rugas. Tu sabe, Lu, que eles tinham, os egípcios tinham, e certamente a Cleópatra também, uma agenda com cuidados do corpo, assim, que é realmente invejável. E eu acho, assim, é invejável até para nós, né? A gente, às vezes, pensa que a gente se ocupa muito tempo com os cuidados, não só com a manutenção da beleza, mas com a higiene. E eu acho que isso é uma questão importante também da gente levar em consideração, que beleza e higiene, para eles, andavam juntos. Por exemplo, eles usavam o natrão para tomar banho e para escovar. Eles escovavam os dentes, eles tinham um cuidado bastante avançado com a saúde bucal, né? Também eles tinham uma adoração por essências. A Cleópatra ela tinha acesso também pelo comércio, exato. né? Então, assim, tipo, perfumes como esse aqui, delícia, eu vou te mostrar. Muito bom. Bom, né? Não vou te contar o nome. Eu vou sair daqui totalmente tratada hoje, porque eu tô com creminho, com perfuminho, e depois ainda vou tomar pérola, vai ser uma beleza. Voltando a essa questão dos cuidados e da valorização disso, então, eles tinham, né, essa questão dos banhos, algumas substâncias interessantes, o natrão, como eu coloquei, todas as massagens que eram feitas com óleos perfumados para finalizar esses banhos. E eles tinham um cuidado também, a gente falou da questão da performance com os cabelos, né? É muito famoso isso, e eu quero que a gente possa conversar um pouquinho depois sobre esse binômio, eu adoro usar essa palavra, né? Mas da beleza e da higiene, porque não havia uma separação sobre isso. Exatamente. Em relação, e eles usavam aquelas perucas que são conhecidas por todos nós, sim, né? Típicas, enfim, mas afinal... Tem quem discuta, a gente já vê de tudo que é jeito, que a Cleópatra era careca, tem gente que diz isso. Não se sabe se ela era careca de fato, né? Eu acredito que não pelos bustos que pelas reconstruções, dela, pelas exato. reconstruções que eu se também. tem dela. Eu acredito que não. Inclusive, o que tudo indica, ela era crespa, né? Exato, crespo. Exato. E aí esse cabelo da Lu, que cabelo é esse, Lu? Esse é o famoso cabelo melão. A Cleópatra inaugurou esse estilo de cabelo, em que ela torcia, e ao que tudo indica nas imagens, quando a gente vê as imagens, os bustos da Cleópatra, ao que tudo indica, ela teria algum cabelo crespo, e ela torcia em várias faixas como a estrutura de um melão. Então aqui está o cabelo melão, e atrás, eu não sei se vocês conseguem ver, hoje eu fiz um cabelo melão, ele era todo em tranças, e claro, ela usava coroa, infelizmente. Eu tentei reproduzir ela num outro momento da produção, sim, com o cabelo puxado, porque a gente fez algumas pesquisas para poder estar aqui hoje com vocês, né? E só que tá faltando a coroa dela na minha cabeça. Mas o cabelo, o coque da Lu, sem dúvida, é muito típico dela. Esse cabelo, inclusive, se tornou, ela era um ícone fashion, né? Claro. E ele se tornou, digamos assim, ele foi copiado. Uma quando referência. Ela foi a Roma, ele foi copiado, as mulheres enlouqueceram por esse tipo de cabelo.
cabelo, passaram a usar o estilo de cabelo dela. E depois, obviamente, que ela foi derrotada pelo Otávio, aí esse cabelo já não era mais bem visto e caiu em desuso. O cabelo daí não estava indo, estava out. Por esta forma de cabelo, suspeita-se que ela teria, na verdade, um cabelo longo. Isso. E essa era a forma, digamos, porque ela usava as perucas, né? Quando ela encarnava a Isis, encarnava a Isis e fazia todas aquelas aparições mais performáticas, né, no Egito, encarnando a deusa Ísis, mas normalmente, enquanto grega, que ela era grega, a sua forma, né, no seu estilo de vestir mais comum, ela andava com este cabelo, que era o famoso cabelo melão, como chama, né, porque ele faz todas as, digamos assim, as divisões, as entradas. Vejam bem, né, a Cleópatra é influencer até hoje, né? Até hoje. Aliás, eu gostei. O que tu achou? Adorei, tá aprovadíssimo. Eu acho que eu vou usar aprovadíssimo, eu adorei. Enfim, mas Lu, e me conta uma coisa, e a maquiagem, como é que era? Bom, a maquiagem, o que era super interessante, eu acho que tu até sabe mais do que eu sobre todas as substâncias que eles usavam. Eles usavam o verde, que era muito famoso, também tinha alguma coisa de turquesa. Malaquita, turquesa, e o carvão vegetal. Exatamente, mas o que mais chama atenção era o kohl, né? E sim. E eles delineavam os olhos, isso ficou famoso no filme, né? Com a Elizabeth Taylor, a gente vê aquele olho bem marcado. Aliás, tu tá um pouquinho assim hoje. É uma Cleópatra, uma releitura da Cleópatra. O modelão também é uma releitura, a gente faz uma releitura hoje. Mas assim, o que isso significava? Ele tinha um efeito muito importante que era proteger os olhos de doenças e de insetos. Ele era usado não só por mulheres, mas por homens e mulheres egípcios. E isso mostra, e eu acho que aí nós vamos chegar num ponto muito interessante, a questão da vinculação entre beleza e autocuidado que os egípcios têm. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente, que a gente aprende com a Cleópatra nesse tema de beleza e com os egípcios, é que quando tu descreve toda essa série de cuidados, e a gente, como já viu quem ela era, né? A gente às vezes tende a achar que toda da nossa sociedade hoje em dia contemporânea, essa nossa grande preocupação com estética, com estar bem, com produtos, com cosméticos, com cuidados, indica uma certa superficialidade da sociedade. Não é verdade, já desde aquela época já havia, mas já havia dentro, e acho que agora nós vou te falar um pouquinho sobre isso, dentro dessa concepção da beleza enquanto autocuidado, enquanto representação de saúde e de higiene, né? Claro. De higiene. Essa questão da higiene, ela é bem interessante porque, por exemplo, claro, não se sabe se a Cleópatra, como tu bem disse, ao que tudo indica, ela não era careca. Né? Eu acho que ela não é. Não é, porque a gente até pega várias leituras e assim, tem uma diversidade de fontes muito grande. Com o tempo a gente vai descobrindo, né, que algumas fontes são mais confiáveis, outras menos. Isso faz parte do processo de quem pesquisa. E no caso dela, né, Marcinha, é mais complicado ainda, porque até as próprias fontes não eram contemporâneas a ela. Então, muitas dessas pesquisas, na verdade, acabam sendo feitas com base no que se sabia dos egípcios e dos Ptolomeus, mas não necessariamente dela, né? Exato. Mas então, em relação a essa junção do cuidado com a higiene, quando as pessoas, e havia essa prática de raspar o cabelo, sim, e usar a peruca, era como uma medida de higiene. Então, a peruca, ela vinha como um acessório para, digamos assim, cuidar, um acessório voltado para a questão estética, porque ela era considerada bonita, né? Mas o fundo disso era
a manutenção da higiene e a preservação da saúde. Exatamente. E o que é super interessante é que a gente vê que hoje em dia isso cada vez é uma tendência maior, né? Maior. E em 2018, o Euromonitor fez uma pesquisa, é uma grande empresa de pesquisas globais, ela fez uma pesquisa sobre beleza e ela verificou que cada vez mais o conceito de beleza está atrelado à saúde, ao bem-estar, a um estilo de vida saudável na nossa sociedade. E isso tem um artigo agora de 2020 da Business of Fashion, que é uma revista extremamente importante, né, para os negócios no mundo da moda. Uhum. Mostra que com a pandemia essa tendência vem crescendo cada vez mais, vem se acentuando cada vez mais e os cosméticos, na verdade, os produtos de higiene e de saúde acabam ficando, adquirindo então toda uma inter-relação. Acabam virando moda, virando tendência. Exato. E sendo cada vez mais importantes e valorizados. Não é só o cosmético pelo cosmético, mas o cosmético que te traz algum de saúde. Benefício. Exatamente. E aí, Marcinha, vem uma outra coisa interessante. Quando a gente falou lá atrás dos padrões de beleza, né? Que a gente está dentro de uma sociedade e a gente não nasce no vácuo e a gente acaba recebendo padrões externos. É importante a gente ter consciência e principalmente quando a gente vê dados assustadores sobre anorexia, por exemplo, verdade. No Brasil. É verdade. É importante a gente ter a consciência de que nem sempre os padrões de beleza estiveram associados a padrões de saúde. Perfeito. E eu fico feliz que hoje em dia a gente possa estar caminhando nessa direção. E eu até me atrevo a dizer, não sei se tu concorda comigo e se vocês vão concordar comigo, mas eu me atrevo a dizer que o fato de a gente atrelar e cada vez mais juntar a nossa ideia de beleza à ideia de saúde também é responsável por mudanças nos padrões de beleza. Hoje em dia a gente tem muito mais informações sobre o que é ser saudável e estar saudável. E isso com certeza vai acabar se refletindo nos nossos padrões de beleza. E em relação a isso, eu gostaria de fazer uma observação aí, puxando um pouquinho para nossa rainha, né? E para o povo egípcio, essa ponte que a gente quer fazer, né? De lá para cá e daqui para lá. Exatamente. Porque isso que a Lu trouxe tem a ver com uma concepção. Esta concepção que lá em 100 anos antes de Cristo existia, é a mesma concepção que a gente está reconquistando agora. É verdade. Porque os egípcios, eles trabalhavam, e de novo a gente vai retomar. E agora depois eu vou entrar num outro terreno, agora que tu tá me inspirando aqui. Vai, Mas olha só, então nós estamos falando o tempo todo, no episódio passado e hoje também, o que a gente está discutindo? Se existe um dilema, e o dilema, ele se organiza da forma do ou isto ou aquilo, e não é isto e é aquilo, né? Exatamente. E na realidade os egípcios, eles integravam a beleza. A gente ainda falou no episódio passado. Exato. Sobre integração. Sensualidade e liderança, os egípcios integravam a beleza, né? E agora, então, espero que para muitos isso não seja uma provocação, mas eu vou te dizer, vou te falar o que me vem, né, de tudo isso. Os textos árabes medievais que falavam sobre a Cleópatra e que teriam lido benditos textos árabes medievais que teriam lido, então, as escritas hieroglíficas daquela época que depois desapareceram, falam que Cleópatra era alquimista. Sim. E na alquimia, o corpo e a alma andam juntos. Juntíssimos. Porque o que acontece? Os alquimistas acreditam que o seu espírito, ele é muito grande, ele é muito maior, ele é muito superior, e ele vem e habita o seu corpo. Mas
esse corpo... Só o fato de ele habitar este corpo já é um grande estresse para ele. Então você tem que tratar muito bem o seu corpo para que o seu espírito consiga estar nele. Para ele poder suportar o espírito. Para ele poder suportar o espírito. Exato. Porque só estar nele, que é um corpo frágil em comparação à dimensão do espírito, já é um desafio para o corpo e para o espírito. E esse corpo, ele tem que estar bem para que o seu espírito possa também estar bem e pleno e ficar nele pelo tempo necessário. Por isso que os alquimistas, todas as vezes que eles tratam o espírito, eles tratam também o corpo. É verdade. E eles fazem esta ligação, que é tão bonita, e mostram que esta dicotomia, esse tratar da beleza de um como separada da beleza do outro, na verdade, é um falso dilema. Exato. Como é que você lida com a questão da beleza? Você acha que beleza do corpo é compatível com beleza da alma? Você já foi julgado como alguém que tem um excesso de cuidado, de zelo e de dedicação com a beleza do corpo e, portanto, julgado como alguém superficial do ponto de vista da beleza da alma? Porque esse tipo de preconceito também existe. Com certeza. Mas e falando de alquimia, quais eram, afinal, os cuidados? Eu sei que um pouquinho, né, dessa palhinha a gente já deu no episódio passado, mas quais eram os cuidados da Cleópatra em relação à construção, ou à manutenção, ou enfim, ao desenvolvimento dessa beleza da alma? Bom, Cleópatra, como a gente sabe, ela estudou muito, ela tinha muito conhecimento, ela tinha muito respeito pela ciência, ela falava várias línguas. A gente desconfia, né? Se ela realmente era uma alquimista, como esses textos árabes dizem, e vendo muito da atuação dela, da participação dela nos cultos egípcios, a gente desconfia, e também sabendo da rotina dela de oferecer sacrifícios aos deuses, a gente, né, acha que ela tinha também uma ligação espiritual muito forte. E que se ela era alquimista, com certeza ela tinha, porque isso faz parte. E além disso, ela gostava muito de filosofia, ela era conhecida por debates filosóficos, nos banquetes ela gostava de conversar, ela era uma pessoa que tinha, assim, cultivava o espírito, ela era conhecida por ser muito bem-humorada. Sim. Né? Ela pregava peças no Marco Antônio. É uma mulher que a vida inteira levou, ao que se sabe, ao que se pode ver da sua biografia, a vida inteira levou lado a lado cultivar, né, o intelecto, o espírito, os debates filosóficos e o corpo. Ela não parece ter feito uma cisão entre essas duas. Em relação a isso. Dois tipos de beleza, se é que são, como eu te disse, eu não consigo ver separado, eu atravesso. Eu vejo, a gente tem que ver. Eu acho que, como eu disse, quanto mais talvez a gente tome consciência disso, mais a gente consiga olhar para a pessoa como um todo. Né? Exato. Tu atravessa o. Eu queria até fazer um comentário em relação a Plutarco. Eu não sei dizer exatamente, trazer com precisão as palavras dele, mas quando ele fala sobre Cleópatra, ele fala que a Cleópatra não era exatamente bonita, né? No sentido de que a beleza dela não era incomparável. Isso, a beleza dela não era incomparável, mas ela tinha uma voz encantadora, como um instrumento de muitas cordas, que mudava conforme cada língua, conforme cada pessoa, porque ela conseguia se expressar. Modular isso. E que havia uma certa doçura na voz dela. Exatamente. E tem outros que falavam também da voz dela. E que ela, eu não me lembro se foi o Dio que disse, mas que ela tinha, vou usar esse termo, uma força, portanto, essa força ela não está situada no corpo. Não. Ela atravessa
essa integração entre corpo e alma que ela manifestava nas interações que ela tinha e que ele diz o seguinte, que ela poderia subjugar qualquer um. Exatamente, ela tinha uma presença irresistível. Exato, né? uma presença irresistível que não tem nada a ver com critérios objetivos, né? Se a gente fosse dizer assim, qual era a cor do olho, qual era, né? Não, nada disso, na realidade, era essa totalidade que ela compunha. A totalidade, exatamente. Então, assim, e chegando a essa conclusão sobre a Cleópatra, né, que a Cleópatra, o povo egípcio, de que não havia essa cisão. Portanto, como eles lidam e lidavam com a questão do beleza do corpo versus beleza da alma, não tinha versos, né? Era esse ser humano é beleza do corpo e beleza da alma, ou beleza da alma e beleza do corpo. E Lu, e me diz uma coisa, eu fico pensando agora, voltando um pouquinho, né, para essa questão nossa aqui, dessa discussão sobre a integração que a gente fez. Como é que a gente enxerga, ou tu enxerga assim que existe essa integração hoje? Vocês enxergam isso? Como é que a nossa sociedade lida com isso? Em relação à mulher? Eu acho que a nossa sociedade tem muito julgamento, né? E como a gente já conversou, é um julgamento, faça a mulher o que fizer. Então, por exemplo, se a mulher, antes o julgamento era porque a mulher está fora de peso, porque a mulher está gorda, porque ela não atende padrões estéticos. Agora, paralelamente, eu já nem saberia dizer, o julgamento é porque a mulher vai lá e faz uma cirurgia plástica e faz tratamentos de beleza porque ela quer atender padrões estéticos. Como se isso fosse algo que aniquilasse a sua independência enquanto mulher. A sua independência ou seu valor, na verdade. E é interessante porque é sempre um julgamento e um patrulhamento que é externo. Então, assim, que parte do pressuposto que a mulher, que assim como antes, a mulher não atendia aos padrões, então ela sofria porque ela tinha que se adequar aos padrões. Hoje em dia, esta busca por atender aos padrões, ela é imposta, ela é sempre externa. Quem faz esse tipo de julgamento parece que nunca se dá conta de que talvez a mulher simplesmente queira fazer uma cirurgia plástica. Porque lhe dá prazer. Ou não queira. Não queira. Exato. Ou não queira. Mas a síntese de tudo isso é que estas coisas são individuais. Era aí que eu queria chegar. E a verdade de cada um tem que ser, preservada, respeitada e valorizada. Existe uma questão, um termo que nós cunhamos aqui que se chama o termo femilíbrio. E quando a gente vai falar da questão da beleza e desse balanço entre beleza do corpo, beleza da alma, bom, primeiro acho que nós duas aqui, essa é a nossa opinião, né? A gente falou, claro, eu brinquei no episódio anterior, eu quero mais integração para minha vida, repito aqui, quero mais integração para minha vida. Mas quando a gente fala em femilíbrio, a gente fala em poder reconhecer dentro de si aquilo que a gente individualmente considera como equilibrado. E quando a gente está falando, esse equilíbrio é um equilíbrio complexo, porque não é dizer que eu tenho que ter 50% do meu tempo de dedicação, então, para o corpo e 50% para a alma. Não. A equação é sua. É de cada um. É de cada uma de nós e de cada um de nós. Portanto, o convite que a gente faz aqui de reflexão é no seguinte sentido: você está se visitando o suficiente para saber qual é a sua correta equação? Porque esse jogo, nós somos seres humanos situados no tempo, na história, e a gente interage com esses padrões que tu colocaste. Exatamente. Né? Não tem como escapar disso, e isso faz parte da nossa constituição enquanto seres simbólicos, culturais. Mas o que a gente tem que atentar é que a nossa construção individual e a nossa construção do femilíbrio envolve esse balanço entre a incorporação e a expulsão do outro dentro de nós. Exatamente. Quer dizer, o que é do outro que está fora de mim é verdadeiro e faz sentido para mim,
E o que eu tô colocando pra dentro de mim que é do outro, que não faz sentido pra mim, mas que eu tô meio que me escravizando pra poder atender a esses preceitos. Exatamente. E aí eu vou... Isso é uma coisa que só cada uma de nós e cada um de nós, né, Exato. pode responder. E tem um aspecto aqui bem importante, que é a nossa capacidade de ampliar a nossa possibilidade de reconhecer a beleza na diversidade. É verdade. Porque isso significa sair um pouco dessa condição de escravo e de sujeito submisso aos padrões que estão fora de nós. Mas para que isso aconteça, é preciso que se crie uma relação profunda de intimidade da gente com a gente mesmo. É verdade. Eu pergunto, qual é a tua relação de intimidade da tua pessoa contigo mesmo, para que tu possas descobrir o que é teu e o que é do outro. E para que depois dessa limpeza que a gente faz, né? Isso é meu e isso é teu, a gente consiga de fato ter os olhos muito abertos e apurados para poder admirar a diversidade, porque a beleza é diversa. É diversa, né? E escapar desses estereótipos que, na verdade, limitam a nossa possibilidade de olhar e de reconhecer o belo. E agora, falando nisso, eu acho que a gente tem que dar uma olhada no que aconteceu aqui. Mas não é que dissolveu? E sabe... O que é interessante aqui, super bom. Com uma delícia, né? Muito bom, olha, muito bom. Isso me faz pensar naquilo que a gente falou logo no começo, que é a beleza como um processo de transformação, né? Um processo de transformação do corpo e um processo de transformação da alma. A gente vai... Porque a vida é um processo de transformação. Contínuo de transformação. Processo contínuo, exatamente, de transformação, em que a gente é diverso ao longo da vida. A nossa beleza vai mudando, ela vai evoluindo, vai se transformando ao longo da vida. E então, Marcinha, fala um pouquinho pra gente sobre a beleza eterna. Exato. A fonte da juventude. A fonte da juventude. Eu acho que a gente descobriu uma receitinha aqui hoje. Gente, ó, quem tiver a fim de diluir pérola em vinagre, já sabe. Uma beleza. E fica gostoso, hein? Tantas coisas que a gente pensa sobre isso, mas sabe que uma delas que eu me dei conta esses dias também, em outras reflexões, foi primeiro, a gente fica, falando como mulheres, e isso, voltando lá no povo egípcio, eles tinham também esse anseio pela busca da beleza eterna. Com certeza. E também tinham uma busca pelo estar rejuvenescido. E aí eu vou fazer uma relação, por que será que a beleza ela é tão associada com o estado de juventude? Eu acho que eu sei, mas eu não vou dizer. Por quê? Porque eu tô com medo de errar. Não tem problema. Mas assim, ó, talvez, isso são especulações que a gente faz, são reflexões, mas é que eu vou fazer uma reflexão para um lado e depois eu vou fazer uma reflexão para outro. Eu acho que porque a juventude, ou melhor, a juventude nos evoca a vida. E o envelhecimento talvez nos traga o medo da mortalidade. Isso, porque na realidade é o seguinte, se tem alguma coisa que a gente sabe que existe, quando a nossa mãe brinca, né? Quando a gente coloca um filho no mundo, a gente dá duas coisas para ele, a certidão de nascimento, é uma coisa pesada, mas e a certidão de óbito em que sentido? Esta vida um dia ela encerrará. Vai terminar. Quando a feição da juventude, ela não lembra o encerramento da vida. Não, ela lembra uma vida ainda inteira pela frente. Ela abre possibilidades, perspectivas e a ideia de que, bom, este ciclo está longe de terminar. Sim. Então,
talvez no inconsciente coletivo, entende? Porque veja, lá no Egito, 100 anos antes de Cristo, portanto a gente pode pensar isso, e muito antes, 4.500 anos atrás, quando se descobrem os primeiros papiros ali, as pessoas já estão preocupadas em manter a sua juventude. Então isso tem a ver com essa questão ancestral. Eu acho, isso é arquetípico e isso está em nós também, já que a gente está falando de tudo que está em nós, né? Por outro lado, e aí é um convite e uma provocação para que a gente possa expandir um pouco e acolher essa diversidade do ponto de vista da beleza e tentar, porque realmente, só fazendo uma reflexão, o tempo de vida naquela época, a expectativa de vida era muito menor do que é hoje. Com certeza. Então, média, pelo menos. E eu acho que devagarinho a sociedade ela vem mudando os seus padrões. A gente percebe isso. Percebe que agora as modelos já não são necessariamente as mulheres mais novas. Tu vê que coisa legal que aconteceu no caso da Lancôme. Exatamente, porque agora as mulheres, a gente vive mais, então também tem que pensar que o público dessas marcas também quer se enxergar ali, reconhecido como belo. E aí que eu entro... E hoje em dia uma mulher de 50 anos não está necessariamente próxima da morte, ou assim espero. Assim esperamos também, né? Mas assim, o que a gente traz daí, de um outro lado, então, que seria essa questão de reflexão social que a gente pode fazer e mais dirigida ao tempo que a gente vive hoje, é que me parece, analisando assim, que por conta dessa herança, as mulheres de hoje, ainda mais velhas, quando elas vão ficando mais idosas, elas acabam abdicando de um dos seus papéis, que é um papel determinante na mulher. Que papel é esse? O papel de mulher. O papel de ser mulher. Porque elas começam a virar avós, bisavós, mães, mas podem ser a mulher, ou até profissionais, aposentadas, sei lá, outras atividades, mas a mulher, aquela que desperta desejo, fruição, prazer, a gente sepulta a mulher, né? Então, o que a gente quer dizer aqui é que nós todas, mulheres, homens, a gente tem que apurar, expandir esse olhar, educar o nosso olhar para essa beleza que tem que estar livre desse estereótipo de que tem que ser idêntico a uma réplica da juventude e a gente poder acolher a beleza na etapa da vida que ela acontece e na justa medida da sua grandeza. Porque a mulher é sim muito bela quando ela tem a mulher, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E essa mulher não pode ser sepultada enquanto ela tenha vida. Se nós aprendermos a reconhecer essa beleza, a gente vai estar, na minha visão, contribuindo, né, para que a gente possa fazer o ser humano crescer e crescer inclusive no seu potencial de contemplativo e nesse mesmo potencial de integração. Mas Marcinha, numa pílula, o que a gente aprende? Quais são as principais lições que a gente aprende com a Cleópatra sobre beleza do corpo, beleza da alma, beleza eterna? Olha, eu acho que as lições principais que a gente pode aprender com ela, a gente vai recorrer no tema da integração, né? A Cleópatra nos ensina que beleza do corpo e beleza da alma não são belezas indissociáveis, fazem parte de uma mesma coisa. E que nós somos seres unos, a gente não tem que ficar se fatiando, né? E que corpo e alma, o que eu acho fundamental, interagem entre si. Quanto mais bonito eu fico do ponto de vista da alma, mais bonito eu fico do ponto de vista do corpo. E vice-versa, a gente é um sistema integrado. Então eu acho que isso é fundamental e é uma grande aprendizagem que ela traz.
nutra um, nutra outro, você é um todo, a gente é um todo e não existe errado nisso. Também acho que ela nos ensina sim a procurar a equação, a justa equação do femilíbrio, embora a gente tenha feito essa tradução, né? E também acho que ela, lá naquele tempo, ela era considerada já uma mulher de madura, quando ela faleceu. Com certeza, com 39 Mas ela anos. nunca abdicou da condição de mulher que ela tinha. Sendo mãe, sendo uma grande estrategista, uma rainha, né, acumulando 1000 funções. Então eu acho que ela nos ensina isso. Para você que acha que a sua mulher já está lá aposentada, não, né? Tire o pijama dela e coloque ela de volta na sua vida. É isso, eu acho que essas são as grandes lições que ela nos traz. A vida é uma grande transformação e eu acho que a transformação ela aparece aqui no sentido de nos provocar a transformar as nossas visões, as nossas percepções sobre a beleza e reconhecer que na beleza existe só transformação, reconhecer que beleza é transformação e não estagnação. Nosso próximo episódio, não perca, na próxima quinta, será sobre amor e poder. Não deixem de se inscrever no nosso canal e nos sigam nas redes sociais, Facebook e Instagram. Venham conosco nessa linda, e a gente acha linda e maravilhosa também, viagem do Elas em Nós.